Períodos de crise nos fazem valorizar aquilo que nós temos, porque eu tenho uma boa notícia: desertos são passageiros. Enquanto estamos enfrentando eles, parece que uma hora leva dias, parece que um dia passando por essa crise leva meses, mas vai passar. Desertos são temporários, não são permanentes. Desertos são passageiros, são lugares de passagem, não de habitação. Deus não está te chamando para edificar um condomínio ou uma casa no seu deserto. Deus está te falando: não desista e passe por isso. Vai ficar tudo bem. Ele dá ânimo ao cansado. Ele é quem faz florescer no meio do deserto. Mesmo que a terra seja árida, você vai prosperar no seu pior momento, no seu pior cenário, porque há um escape de Deus para aqueles que permanecem fiéis a Ele, para aqueles que não recuam, para aqueles que não desistem, para aqueles que não desanimam. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Uma das maiores expressões de cuidado de Deus a gente experimenta nos nossos piores cenários. A gente percebe o cuidado de Deus quando a gente está no dia mal e os nossos inimigos são muitos, e os diagnósticos médicos são contrários, e as vozes ao nosso redor geram desânimo, mas ainda assim a gente permanece de pé. Isso é cuidado de Deus. Os projetos dos seus inimigos não prosperarem, as armas forjadas contra você não te matarem, aquilo que o inferno tenta todos os dias contra o teu filho ou contra os teus filhos de fato não acontecer, isso é uma expressão de cuidado de Deus. Não só o escape que Deus dá no meio da crise, mas livramentos que a gente nem percebe, em que Deus nem deixa a gente entrar em crise, portas que o Senhor nem permite que a gente acesse, mesas que o Senhor nem deixa a gente sentar, ou conversas ou reuniões que o Senhor nem deixa que a gente participe. Tem muitas coisas que quando a gente está no início da nossa jornada, a gente acha que é uma punição de Deus ou falta de cuidado dele, mas lá na frente a gente percebe que era só zelo. Tem lugares que Deus te arrancou com a própria mão, porque Ele ouviu conversas que você não ouvia, Ele viu coisas que você não via. Tem empresas que o Senhor permitiu que fechassem, e você na época achou que era a pior crise da sua vida. Hoje você agradece a Deus porque algo novo foi gerado a partir de algo que você deixou para trás. Sabe, dos significados de renovo no dicionário é rebento. Rebento é um galho novo que floresce de um lugar onde uma árvore foi cortada. Você já deve ter visto algum toco de árvore no meio de alguma calçada e você vê um pedaço de um broto verde nascendo daquele lugar. Isso é o rebento, ou seja, isso é o renovo de Deus. É algo novo sendo gerado no lugar de uma ferida antiga. É algo novo sendo colocado por Deus no lugar de algo que um dia te machucou, mas não te matou. No lugar de algo que um dia te feriu, mas não te parou. Alguém está comigo aqui em nome de Jesus? O rebento de Deus, o renovo de Deus, o cuidado de Deus, o escape de Deus, a segunda chance de Deus, os novos começos de Deus, tudo isso acontece em lugares de crise. Os maiores milagres da sua vida aconteceram nos piores momentos da tua vida. A gente olha para a história de Jesus, a Bíblia diz que ele crescia em graça diante de Deus e dos homens, ele crescia em sabedoria. Jesus enfrentou muitos desafios antes de se apresentar como Messias. Jesus ele tinha um ofício. Jesus honrava os seus pais, Jesus cuidava da sua casa, Jesus tinha responsabilidades, ele foi ensinado. Ele não veio dos céus com 30 anos e ele já falava, ele já andava, não, ele foi gerado num ventre, ele foi amamentado, ele teve cólicas como qualquer bebê teve, ele teve que aprender a andar, ele engatinhou, ele caiu, ele tropeçou, ele aprendeu a correr, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a ler, ele ia para a sinagoga, como diz a palavra, como de costume, ou seja, ele estudava, se debruçava na palavra, mesmo sendo o verbo encarnado, mesmo sendo a própria palavra, ouvia da boca de homens a respeito de si próprio. Jesus enfrentou processos, Jesus enfrentou desertos. Ele acaba de ser ungido, batizado, uma porção do céu é derramada sobre ele, o Espírito repousa sobre ele, uma voz do céu diz: esse é meu filho em quem eu tenho meu prazer. E a Bíblia diz que em seguida o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Tem muitos desertos que o próprio Deus vai te levar para lá, Ele vai te convidar para estar lá, mas não há nenhum deserto que Deus permita que você entre, que não vai gerar em você algo melhor do que você tinha antes de entrar. Todo deserto que Deus permite que você entre é para te capacitar, é para te elevar a um novo nível, é para te afiar para próximas batalhas, é para te dar novas patentes, é para confiar algo novo a você. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Porque nos céus não há uma nova patente se não houve uma prova anterior. Você só é aprovado em lugares que você foi testado.
Deus testa homens na falta para saber se estão prontos para ter provisão. Deus testa homens na vergonha para saber se eles podem ter dupla honra. Irmão, guarda isso aqui. Se na sua vergonha você foi reprovado, você não está pronto para receber a dupla honra de Deus. Você vai se exaltar quando Deus fizer. Você vai se deslumbrar quando Deus te der. Se você for reprovado na falta, você não pode ser colocado no muito, porque a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Mas se você não consegue ser fiel com pouco, por que você acredita que vai conseguir ser fiel quando tiver muito? Quando você é aprovado no pouco, você está pronto para viver o muito. Quando você não pergunta para Deus ou faz pirraça, por que comigo, por que essa luta, por que na minha casa, por que essa vergonha, você está pronto para viver os transbordos de Deus, porque é difícil a gente vê alguém que está vivendo algo glorioso ficar questionando: Deus, por que eu estou ganhando tanto? Por que eu estou crescendo tanto? Por que está sendo tão rápido? Se você não questiona na falta, você está pronto para viver milagres que você não vai entender quando Deus fizer muito. Você está comigo? José foi testado na falta. João foi testado na falta. Abraão foi testado na falta. Davi foi testado na falta. Jesus foi testado na falta. Mas o final de todos eles foi melhor do que o começo de cada um deles. A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. O José escravo termina como o José governador do Egito. O Abraão que sai da casa, da terra, está como um nômade andando pelo deserto, termina como o pai da fé. Noé, o louco que constrói um navio, uma arca, um barco num tempo em que não chove, agora se torna o único pai de família vivo para reconstruir um mundo que estava sendo resetado pelo Criador. Davi, um fugitivo que estava em deserto com homens loucos, transforma aqueles homens em um exército de valentes e agora assume o reinado. E a bandeira que está tremulando em Israel até hoje é a bandeira com o símbolo do seu reino. Jesus teve suas vestes roubadas, tiraram sorte para ver quem ficava com elas. Foi cuspido, carregou a própria cruz, humilhado diante da sua mãe e dos seus amigos. Foi rasgado pelo meu pecado, pelo seu. Ainda pediu para que aqueles que o açoitavam fossem perdoados por Deus, porque não sabiam o que faziam. Ele foi humilhado até o fim, teve sede, pediu água, deram vinagre. E ele dá o último suspiro, mas esse não é o final da história. 3 dias depois, ele volta dos mortos. Ele ressuscita o Filho de Deus, caminha sobre a face da terra, faz novos milagres, libera uma nova unção sobre a igreja e ascende aos céus. Está sentado à direita do Pai e Ele intercede por nós. Fala comigo: deserto é lugar de preparo. Quando a gente entender que o deserto não é o problema, deserto não é o problema, o deserto é o cenário. O problema não é o deserto é só um cenário, é um pano de fundo. O problema que muitas vezes a gente enfrenta não é o lugar que a gente está, mas somos nós. Porque se você entender quem você é, o que você carrega, você prospera em qualquer lugar. Você é a bênção, você carrega a bênção, você carrega uma promessa, você carrega uma filiação, você é filho de Deus, você carrega a vida de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em você. Você, pelo sangue de Jesus, foi lavado, você é curado de toda enfermidade. Isaías 53, você foi feito mais do que vencedor. Então não importa o cenário que te seca, importa o que te preenche, quem te guarda, quem está com você. O salmista diz: mesmo que eu ande por um vale de sombra e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Desertos são escolas da fé. Desertos geram em secreto algo que em algum momento Deus quer revelar em público. No teu deserto, Deus vai te dar ideias que em algum momento Deus vai torná-las públicas. No teu deserto, Deus vai te dar promessas que em algum momento Ele vai torná-las públicas. No teu deserto, Deus vai forjar o teu caráter. Em algum momento o teu caráter forjado vai se tornar público. No teu deserto, Deus vai alinhar o teu coração. Em algum momento o teu coração alinhado vai se tornar público. Porque o deserto, pega isso aqui, irmão, é uma expressão tão forte do cuidado de Deus, que Deus prefere te recolher do meio de todo mundo para te tratar, do que fazer isso enquanto todo mundo vê. Desertos são como um pai que quer educar o filho e chama para dentro do quarto ao invés de bater na frente das visitas.
Muitas vezes a gente está reclamando o porquê do deserto. A gente precisa falar: Jesus, obrigado pelos desertos, porque o Senhor me tirou do meio de todo mundo para me alinhar enquanto ninguém via. E agora que eu fui alinhado, o Senhor me trouxe de novo para o meio de todo mundo, para que a dupla honra do Senhor fosse vista por todos. Deus é um bom Pai, Ele não quer gerar traumas em você, Ele te educa em lugares onde ninguém te vê, mas Ele te exalta para que todos vejam. Jesus diz que somos como estrelas brilhando no universo. Diz que a luz não pode ser escondida ou colocada debaixo de uma mesa, pelo contrário, ela precisa ser colocado no lugar mais alto. Irmão, o mesmo Deus que te alinha em secreto te exalta em público. Que amor é esse, irmão? Que cuidado é esse? Começa a encarar desertos como um cuidado de Deus. Deus, se eu estou aqui, o que o Senhor quer me ensinar? 2017, quando eu fui internado, primeiro sentimento que eu tive, primeira impressão que eu tive: se Deus me permitiu estar aqui, Ele quer me ensinar algo. Eu fiquei como uma esponja, irmão, tentando aprender tudo que eu podia naquele deserto, porque eu sabia, primeira coisa, eu sabia, vai passar, não é o final da minha história. Então, comecei a ter um senso de urgência. Se aqui é momentâneo e Deus quer me ensinar algo, o que eu não posso perder nessa experiência com Deus no deserto? Porque existe uma segunda chave poderosa sobre os preparos de Deus no meio do deserto. Se você não aprendeu o que deveria ter aprendido no último deserto, é muito provável que em algum momento você vai ter que retornar lá para aprender de novo. É como alguém matriculado numa escola que repetiu de ano. Às vezes até rola uma recuperação, mas tem vezes que não. Você vai ter que passar de novo pelo mesmo ano letivo, porque você deveria ter aprendido o que não aprendeu. Você vai ter que voltar para aquele lugar onde você já esteve. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Um dos maiores conselhos que eu posso te dar como pastor é que, se você está no deserto, esteja atento ao que Deus quer te ensinar, para que você não tenha que voltar para esse lugar e aprender de novo. Você está comigo? Diga amém. Fala comigo. Desertos são lugar de preparo. Deus está me forjando para algo novo. Deus está me preparando para um novo transbordo. Vamos declarar com autoridade. Diga: desertos são escolas da fé. Ele está me ensinando em secreto e Ele vai me exaltar em público. Ele está me alinhando em secreto, mas Ele vai me fazer transbordar em público. Porque o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. O mesmo salmo que começa com vales de sombra e morte, termina com uma mesa preparada pelo Senhor na presença dos inimigos. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Melhor é o final das coisas do que o início delas. Alguém crê nisso? Diga amém. Segundo fundamento sobre deserto. Fala comigo. Deserto é lugar de reconstrução. Deserto é lugar de reconstrução, irmão. Pastor, mas só tem ruína. As ruínas do passado, as ruínas da minha empresa, ou as ruínas do meu casamento, as ruínas do meu ministério, eu só vejo tudo em ruínas. A gente precisa desenvolver habilidade no deserto de reconstruir a partir dos cacos do nosso passado. Você vai ver que aquilo que, quando tudo estava sobrando, era desperdício, quando tudo falta, se torna matéria-prima para o próximo novo de Deus. Você nunca vai ver no deserto alguém lavando calçada com água potável, mas você consegue ver em cidades onde não falta água. Você nunca vai ver no meio do deserto alguém desperdiçando água, porque quando você tem pouco, você valoriza o pouco que tem, sabe? Tem momentos em que Deus permite que algumas áreas da nossa vida enfrentem algum tipo de deserto, para que a gente perceba o desperdício que estava fazendo com aquilo que Deus nos deu. Você sabe um dos desertos que geram consciência a respeito de desperdício? Quando a gente está tendo uma experiência de quase morte, a gente passa a ter muita humildade em relação ao tempo que tem. Deserto gera aliança. Fala para quem está do seu lado: deserto gera aliança. Uma das coisas que fica muito clara no deserto é que a gente esperava mais de pessoas que não nos ajudaram como a gente imaginou que ajudariam. E a gente não esperava tanto de pessoas que nos surpreenderam nos ajudando como a gente não imaginou que eles nos ajudariam. O deserto, ele é importante porque ele deixa algumas coisas claras. Ele mostra quem você de fato pode contar e quem talvez nem tanto. Os desertos são diferentes do tempo do transbordo. No tempo do transbordo todo mundo se aproxima. No tempo do deserto ele faz uma seleção natural.
O tempo do deserto faz com que os de verdade se mostrem como sendo de verdade. E os que não são de verdade nem precisam falar nada, eles são denunciados. Quando uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. Então no tempo do deserto é muito claro quem tem uma aliança com o teu coração e quem não tem, quem tem uma aliança com a tua casa e quem não tem, quem ama você pelo que você é ou quem ama o que você tem. Porque no tempo do deserto, quando as coisas são escassas, quem está perto não está mais pelas coisas que você tem, mas só está ali por quem você é. Quando as coisas vão embora e só sobra você, quem ama ficar com você? Quem ama você? Quem quer você por perto? Porque quando a gente tem coisas demais, as pessoas nem precisam chegar em você, elas já se satisfazem com as coisas que te cercam. Esse é um dos maiores desafios de pessoas que se tornam influentes ou ricas. Chega num ponto que ele não consegue saber mais se os novos amigos se tornaram de fato amigos e se aproximaram pelo que eles têm ou por quem eles são. Mas tem muita gente que está com você desde o início, permaneceu com você no seu dia mal. São alianças que Deus te deu para a vida inteira. E tem pessoas que estavam distantes de você, mas no seu dia mal se aproximaram. São novas alianças que Deus está gerando. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios 17:17. O amigo ama em todo tempo e para a angústia nasce o irmão. Tem pessoas que você tinha um apreço, mas na sua angústia se tornaram irmãos. Tem amigos que são mais chegados do que irmãos, diz a palavra. Tem pessoas que cuidaram de você mais do que familiares. Tem pessoas que amaram você no seu dia mal mais do que pessoas próximas. Tem pessoas que nunca usufruíram do que você tem, mas te amaram pelo que você é no seu dia mal. Então uma das coisas mais poderosas que a gente vivencia no meio de um deserto é que no deserto são formadas alianças. Os valentes que lutaram com Davi não lutaram pelo que Davi tinha. Ele era um homem fugitivo, mas eles acreditavam em quem Davi era e no que ele carregava. Uma aliança foi formada no deserto. Deus fez uma aliança com Abraão no deserto. Deus fez uma aliança com Davi no deserto. Deus fez uma aliança através de Jesus com cada um de nós na cruz do Calvário. Alianças formadas em tempos de crise são poderosas. Alianças formadas em tempo de falta são poderosas. Talvez o deserto que Deus permitiu que você entrasse era só para gerar novas alianças, e no momento que você sair desse deserto, elas te acompanharão por toda a tua história. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Declara com autoridade, diga: deserto gera gratidão. É impossível um homem que foi tirado por Deus de um deserto não ter um coração mais grato do que tinha antes de entrar no deserto. Deserto gera gratidão. Eu tive num projeto de homens algumas semanas atrás, em que a gente é exposto à falta de muitas coisas. Você tem privação de fome, de sono, de uma série de coisas. E eu vi homens grandes na nação chorando por um pedaço de pão partido. E grande parte desses homens, talvez na sua semana, reclamariam por conta de um cardápio que não gostou, que fizeram na sua casa, ou por conta de algo que compraram para comer e não gostaram. Mas no meio de um lugar de escassez, a gente chora pelo pouco, porque é grato por ter algo para comer. Os desertos, eles geram um senso de gratidão tão grande, porque quando tudo que é sobra, desperdício, superabundância, se vai, o pouco que você tem é tudo o que você tem. No deserto, irmão, um copo de água gelada vale tudo. Num deserto, uma árvore pequena que faz um pouco de sombra vale muito. No deserto, qualquer tipo de escape ou refrigério é poderoso demais, é valioso demais. Fala comigo: deserto gera gratidão. Quando algumas camadas de excesso são removidas, a gente começa a valorizar o que de fato tem valor. Sabe, o deserto faz a gente depender do pão nosso de cada dia. A oração que Jesus ensina lá na frente, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é uma expressão do que o povo já havia vivido no deserto muito tempo antes. Eles caminharam debaixo de uma dependência absoluta de Deus, e se Deus não enviasse o pão do céu todos os dias, eles não teriam pão para comer no dia seguinte. Então o povo foi ensinado, enquanto caminhava no deserto, a partir de uma palavra de Deus, que todos os dias certamente Deus enviaria o pão
para eles, o pão nosso de cada dia, Deus deu desde o deserto e continua nos dando até hoje. Então guarda isso aqui em nome de Jesus, irmão. Não importa se você tem pouco ou se você tem muito, a verdade é que o que você tem, você só tem porque Deus te deu. Seja grato. Períodos de falta nos fazem valorizar aquilo que nós temos. Períodos de crise nos fazem valorizar aquilo que nós temos. Porque eu tenho uma boa notícia: desertos são passageiros. Enquanto estamos enfrentando eles, parece que uma hora leva dias. Parece que um dia passando por essa crise leva meses. Mas vai passar. Desertos são temporários, não são permanentes. Desertos são passageiros. São lugares de passagem, não de habitação. Deus não está te chamando para edificar um condomínio ou uma casa no seu deserto. Deus está te falando: não desista e passe por isso. Vai ficar tudo bem. Ele dá ânimo ao cansado. Ele é quem faz florescer no meio do deserto. Mesmo que a terra seja árida, você vai prosperar no seu pior momento, no seu pior cenário, porque há um escape de Deus para aqueles que permanecem fiéis a Ele, para aqueles que não recuam, para aqueles que não desistem, para aqueles que não desanimam. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Sabe, deserto, e esse é um próximo fundamento que eu quero compartilhar, gera humildade. Fala comigo: deserto gera humildade. Fica pesado demais carregar nosso ego no meio de um deserto. Você pode até tentar no início da jornada, mas no meio dela fica insuportável. Você começa a deixar bagagens no meio do caminho. Isso aqui está pesado demais, isso aqui está pesado demais, isso aqui está pesado demais. Porque no deserto você tem que caminhar sozinho. No seu tempo bom você pode dirigir um carro, ou você pode estar montado sobre algo. No deserto não, no deserto é você e Deus caminhando no lugar quente, numa terra seca. Uma das coisas que o deserto gera em nós é humildade. Não dá mais para a gente se vangloriar, porque a gente percebe que o que realmente tem valor fica evidente no deserto. Eu lembro que quando a gente se mudou para Orlando alguns anos atrás, 2018, 2019, a gente foi morar num apartamento e para a gente era tudo novo, tudo era maravilhoso. Você falava: meu Deus, olha que estrutura, olha que organização, olha como as estradas são limpas, olha como as ruas são limpas, olha como tudo organizado. Eu lembro a primeira vez que tocou um alarme de incêndio, a gente ficou desesperado, porque a gente não sabia se era um teste ou se era real. E começa a tocar um alarme de incêndio no prédio inteiro. A gente falou: olha, deve ser incêndio, porque aqui é tão organizado, pega tudo e vamos descer. A Kezinha ficou preocupada, os meus pais estavam lá em casa. E aí eu, como líder nato, eu parei todo mundo e falei: vamos fazer o seguinte, desce todo mundo com as crianças, eu fico para pegar os documentos e eu estou descendo. Irmão, eu não me preocupei com as sacolas do outlet que estavam lá. Eu não me preocupei com o tênis que a gente tinha comprado, ou com um presente que a Cécia tinha comprado. Eu não me preocupei com aquelas sacolas de Dollar Tree ou Five Below, se é que alguém me entende. Eu não me preocupei com nada que era supérfluo. A minha única preocupação é: minha família tem que descer e eu preciso pegar os documentos. No meio de um tempo de crise, o que você não pode deixar para trás é a sua família e a sua identidade. São os seus filhos e a sua identidade. Todo o restante é supérfluo. E eu lembro que quando eu desci, Deus falou comigo, isso deu uma mensagem. Deus falou: filho, viva como se a casa estivesse em chamas. Se preocupa com a sua família e com a sua identidade. O resto é supérfluo, tudo passa. Deserto gera humildade, porque no meio de um deserto tem coisas que estão pesadas demais. Ei, olha para mim, o nosso ego é pesado demais. Guardar rancor é pesado demais. Você está ocupando o espaço do novo de Deus com uma ferida do teu passado. Abre espaço para o novo. As coisas velhas ficaram para trás e eis que estou fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa nova. Não tem espaço no deserto para carregar rancor, para carregar remorso, para carregar culpa. Fala comigo: deserto é lugar de revelação. Nem todo deserto altera quem somos, mas todo deserto revela quem somos. No deserto, o homem impulsivo percebe que é impulsivo, o homem explosivo percebe que é explosivo, o homem que não é tão crente assim percebe que não é tão crente assim. O deserto revela pra gente a nossa pior parte, porque quando tudo vai bem, essa parte fica adormecida, mas quando as coisas vão mal, ela floresce, aflora. Eu não lembro quem é o autor dessa frase, eu acho, não vou lembrar, mas ele diz que o jejum
não nos deixa irritados. O jejum nos mostra o quão irritado nós somos. Qual que é uma das funções do jejum? A ausência, a falta faz com que seja evidenciado quem de fato nós somos. Então o jejum faz com que a nossa carne fique irritada porque ela está sendo levada ao extremo. O deserto faz exatamente a mesma coisa, mas eu tenho uma boa notícia. Assim como os desertos revelam o nosso pior, no deserto Deus revela o seu melhor também. Deserto é lugar de revelação de Deus. Deuteronômio 8 diz assim: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções e saber se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Deuteronômio está dizendo que o próprio Deus permitiu que o povo fosse colocado à prova no meio do deserto para que o coração deles fosse revelado para Deus. Vamos ler de novo, debaixo desse entendimento? Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, conduziu o povo por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de, ou seja, com o propósito de, com a intenção de conhecer as suas intenções e saber se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Provérbios 25:2 diz: a glória de Deus está em ocultar certas coisas, mas tentar descobri-las é a glória dos reis. No deserto a gente está muito sensível, e é o melhor cenário para a gente buscar revelações de Deus. Deserto não é lugar de se anestesiar. Deserto é lugar de estar atento ao que Deus está falando. O deserto que Deus te levou não é para você esperar o tempo passar. O deserto que Deus te permitiu estar é para que você aprenda algo que Deus está te ensinando. O deserto é lugar de revelação. Deus quer te revelar novos sonhos, novos projetos. Deus quer te revelar coisas novas. Deus quer falar com você no lugar em que ninguém está ouvindo, coisas que em algum momento todos vão ver. Sabe, o último fundamento que eu quero compartilhar sobre desertos é que deserto é lugar de provisão de Deus. Deserto é lugar de comer do pão que vem da mão de Deus. Deserto é lugar de beber da água que sai de uma palavra de Deus. Os desertos são lugares de falta de recursos naturais, mas não são lugares de falta de recursos sobrenaturais. Você vai ver, da terra não sai nada, mas dos céus sai. Da terra não vem nada, mas dos céus vem. Da terra não brota nada nesse deserto, mas dos céus brotam. Não há nada que eu possa esperar da terra, mas existe algo que você pode esperar dos céus. Deserto é lugar de provisão de Deus.